Agora sim. Então, voltando aqui à gravação, né? Nós estávamos falando do primeiro exercício, então depois eu retomo, tá, Aline? Da classificação verdadeiro ou falso, tá? Então, a letra A, por um ponto passam infinitas retas. Nós desenhamos um ponto A e conseguimos desenhar quantas retas tantas quantas a gente consegue, né? Então, essa primeira aqui está garantida que é verdadeira. Bom, duas retas, olha só, coincidentes estão em um mesmo plano? Qual é o ponto-chave da questão? Tá? O que é da afirmação? O que é coincidentes? O que são retas coincidentes? Ninguém? Nossa, que coincidência! Coincidente! Nossa, só não se diz assim, dois carros coincidiram. Diz que colidiram, né? Mas ela tem essa ideia, Juliana, elas não são paralelas, tá? Paralelas, a coincidência é até um caso das paralelas, tá, Juliana? Talvez por isso tu venha com esse, porque para duas retas ser paralelas, ou elas são coincidentes, quer dizer, uma está sobre a outra, né? Aqui, a reta caneta digital e a BIC aqui, ó, uma sobre a outra. Aí, ou elas estão no mesmo plano e são paralelas, tá? Mas aqui também são paralelas, coincidentes elas são paralelas também. Então quer dizer, ou elas têm todos os pontos em comum, coincidentes, ou elas estão no mesmo plano, mas não têm pontos em comum. Mas então, duas retas coincidentes estão no mesmo plano ou não? Elas estão no mesmo plano. Coincidente é coincidência, coincide, elas estão juntas, é uma sobre a outra, tá? Retas coincidentes. Uma está totalmente sobre a outra. Elas passam por pontos em comum, até dá para dizer mais do que isso, Aline. Dá para dizer que todos os pontos delas são comuns, tá? Que é o quê? Reta A, reta B. Então, quer dizer, todos os pontos da reta A estão sobre a reta B ou vice-versa. Tá bem? Três pontos não colineares formam uma reta. Vamos marcar os pontos não colineares. O que seriam pontos não colineares, gente? Retas perpendiculares não podem ser coincidentes, porque retas perpendiculares, uma está aqui, a outra está aqui, ó. Elas formam um ângulo de 90 graus. Elas são concorrentes. É isso, gente. Ó, olha quantas palavras que a gente não está acostumado a usar: coincidentes, concorrentes, consecutivos, colineares, congruentes é, e complementares, suplementares, isósceles, equilátero, adjacentes. São um monte de palavras. A gente precisa entender, vocês precisam saber na hora da prova lá, o que é adjacente, o que é coincidente, o que é consecutivo, o que é colinear. Ó, olha o que nós estamos trabalhando agora. Três pontos não colineares. O que são três pontos não colineares? O que são pontos colineares? Ah, meu Deus. Hein, pessoal? O que são pontos?
colineares. Oi? Tá. Eles não, ó, os colineares estão numa mesma reta. Os não colineares, 3 pontos conforme eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Então, ponto A, o ponto B e vou desenhar aqui um ponto C. Tá, agora vamos voltar para ler ali. 3 pontos não colineares, desenhamos aqui ponto A, B e C, formam uma reta. Tem uma reta que eu posso desenhar assim? Três pontos, não pode. Então, isso aqui é F. Ó, dois ângulos consecutivos. O que é consecutivo? Tem um e logo depois vem o outro. Tá? Vamos desenhar um ângulo consecutivo. Um ângulo, tá? Vou botar aqui o ângulo A, O e o B. Tá aqui o ângulo. E agora eu vou desenhar o outro ângulo dentro aqui, ó. Desenhar o ponto C aqui, ó. Bom, aí eu tenho que lembrar lá da definição, que diz assim, ó. Esse aqui é um caso, tá? E tem um outro caso assim, ó. Nós vimos lá no material. Ó, ângulo A, OB e aqui o C. Tá? Então, AOB, aqui é o ângulo AOB e BOC, tá? E aqui também é o ângulo AOB e o ângulo, vamos seguindo a mesma ordem, COB. Tá? Então, assim, ó. Neste primeiro caso aqui, eles são consecutivos, porque o ângulo OB e logo depois vem o ângulo ABOC, tá? Neste caso, todos os pontos do ângulo AOB não estão no ângulo BOC, tá bem? Agora, para ser adjacente, a gente viu que tem que ser desse jeito, desse primeiro caso. Esse caso aqui, ó, é consecutivo e adjacente. Neste outro caso aqui, ó, vou fazer em preto os pontos do ângulo A. É tudo AOB, é tudo isso aqui. E em vermelho, os pontos do ângulo COB. Olha aqui, ó, eles estão, existe uma interseção entre esses pontos. Logo, eu posso afirmar que eles são consecutivos mas não são adjacentes. Adjacentes. Tá? Adjacente, tá. Então aqui, ó, é falso. Tá bem? Se tem um ponto em comum, não é adjacente. Tá bem, Aline? Ele é consecutivo, mas não é adjacente. Então existe um caso, na letra D, o que eu quero dizer é assim, ó, existe pelo menos um caso aonde tem um ângulo que é consecutivo, mas não é adjacente. Logo, essa afirmativa ela é falsa. Bom, vamos na letra E. Vamos na letra E aqui, ó. Dois ângulos opostos pelo vértice não são congruentes. Isso é verdadeiro ou é falso?
Isso está bem claro na nossa memória, porque a gente veio trabalhando com oposto pelo vértice, tanto em triângulo quanto em paralelismo, né? Então isso aqui é falso, porque eles são congruentes. Opostos pelo vértice são congruentes. Olha aqui, ó. Aqui mesmo, ó, nós temos, ó, se eu botar aqui o ângulo A, ó, B, aqui o C e aqui o D. Ó, eles são opostos pelo vértice e eles têm a mesma medida, logo eles são congruentes. A letra F, hein? Falamos bastante também. Os ângulos de medidas 15, 45 e 30 são complementares. Isso é verdadeiro ou ele é falso? Eu retomo agora, Cristiano. Ele é falso. Ah, mas para aí. 15 mais 45 dá 60, mais 30 dá 90. E ângulos complementares têm 90 graus. Mesmo assim não é? Por que não é, o Helder? Imagina se eu botar aqui, ó, justifique as falsas, hein? Essa ia ser boa. Essa ia ser boa de botar aqui, ó, justifique as falsas. Porque somente isso. A resposta, né, mais elaborada, vamos dizer assim, seria que a relação de complemento se dá entre dois ângulos, não entre três, tá? Então, ângulos complementares são dois ângulos são complementares. A definição diz isso. Então, o que eu quero, gente, que vocês tenham em mente, né? É que ao ler a definição, você tem que prestar atenção nos detalhes que a gente está lendo. E eu acho que ao longo dessas semanas, eu venho trazendo as imagens dos materiais, às vezes não só dos materiais, mas do livro lá dos fundamentos lá do IESE, fazendo a leitura atenta com vocês. E é nesses detalhes que a coisa pega, tá? Então essa aqui realmente é falsa. Ó, agora é bem claro para nós. Essa aí é do paralelismo. Ó. Ângulos alternos internos são suplementares? Gente, isso aqui, ó, faz o desenho. Ó, ângulos alternos internos. Essa aqui é a parte interna, né, que está entre as retas paralelas. E alterno está cada um de um lado da transversal. Então, vou desenhar esse aqui e esse aqui, ó. Eles têm uma relação de suplementaridade ou são congruentes? Se for de suplemento, é V. Claudenir diz que é V, a Vera diz que é V. A Alessandra diz que é F porque eles são congruentes. Olha aqui, ó. Vocês lembram o que é o correspondente? Esse ângulo beta aqui, ó, vou denominar beta, esse aqui é o alfa, tá? Ele é correspondente deste ângulo aqui, ó. Tá bem? E olha aqui, logo alfa e beta são OPV, que é oposto pelo vértice, que vocês já me afirmaram aqui que eles são congruentes. Então, a relação de alternos é de congruência. Alternos, tanto internos quanto externos, tá? Então, vou dizer só os ângulos alternos. Os ângulos concorrentes, eles têm uma relação de congruência, eles são congruentes. Os ângulos colaterais, estes sim, são suplementares. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar o gama em vermelho aqui, ó. Olha só. Só de desenhar o gama aqui, ó. O que é o gama em relação a esse beta aqui, ó? A soma deles dá 180 graus. E o beta não é igual a esse alfa aqui, então alfa e gama mais gama é igual a 180 graus. Tá. Logo,
A Ana até caiu. Falhou o áudio para mais alguém? Quer que eu repita alguma coisa? Logo, na letra G, ângulos alternos internos são suplementares. Isso aqui é falso também. Tá. Olha aqui. Vou voltar ali, ó, na pergunta do Claudemiro, acho que foi. Deixa eu voltar aqui um pouco. Do Cristiano. É Christian, né? Eu falo Cristiano, desculpa. Christian. Christian, é o seguinte, ó. Para ser ângulo consecutivo, ele pode acontecer de duas maneiras, tá? De pelo menos duas que eu desenhei aqui. Vamos fazer afirmações matemáticas, tá? Olha só. Tem esse primeiro caso e tem esse aqui, segundo caso, tá? Então, no primeiro caso aqui, olha para cá. Eu desenhei o ângulo A, ó, A, O, B, tá? E o ângulo B, O, C, tá? Então, onde é que estão os pontos, né? Esse setor angular. Onde é que é o setor angular do ângulo AOB? É aqui. Tá aqui, ó. Todos esses aqui são pontos do ângulo AOB, tá? E esses daqui são pontos do setor angular do ângulo BOC. Tá bem? Olha aqui, ó. Tem essa linha que divide. Então, eles têm algum ponto em comum nos setores? Eles não têm. Então, esse aqui, Christian, depois, além de ser consecutivos, eles são adjacentes. Porque, para ser adjacente, ele não permite que os ângulos tenham pontos em comuns. Olha o segundo caso agora, aonde eles vão ser apenas consecutivos, tá? Eles são consecutivos, por quê? Porque para ser consecutivos, ele diz assim, ó, aonde termina um, começa o outro. Mas ele não limita, não fala nada sobre o setor, ele só diz isso. Aonde termina um, começa o outro. E aí aqui, ó, o ângulo A, nós pegamos o ângulo AOB, tá? E o ângulo COB, tá? Então, aonde é que está o setor do ângulo AOB? Tudo isso aqui, ó. Setor angular. É tudo. Bom, e do setor angular do ângulo COB? Tá aqui, ó. Essa parte. Olha quanto eu pintei de vermelho e de preto. Aqui eles são consecutivos, porque onde termina um, começa o outro. Porém, eles não são adjacentes, porque eles têm ponto em comum. Essa é a diferença. Entendeu? Isso, fica sobreposto. Então não é adjacente, mas é consecutivo. Logo, o que a gente quer dizer? Por que é falso? Porque nem todo consecutivo é adjacente. Se fosse o contrário, posso botar na prova. Dois ângulos adjacentes são consecutivos? A resposta é sim. Sim. Tá? Vamos ver aqui, ó. Neste segundo caso, não são adjacentes, pois o AB está contido em ambos. É isso aí. Não há o segmento. Não o segmento, Alessandra. Porque, de certa forma, o segmento está contido em ambos, no primeiro caso também. Mas os pontos do setor angular, isso é que não pode estar na interseção, tá? É isso.
Para ser adjacente, vocês peguem ele tem que ter aonde termina um, começa o outro, mas o setor angular não pode ter ponto em comum. Tá bem? Tem essas duas questões para ser adjacentes. Deixa eu tomar uma água aqui. Ó, dois segmentos consecutivos são congruentes. Essa aqui é assim, ó, é para pegar aquele aluno que não conseguiu ler o material, né? Porque nos segmentos a gente aprendeu 3 classificações: segmento colinear, consecutivo e adjacente. O que vai ser o segmento colinear? Eles estão sobre uma mesma ninguém? Colinear. Nós já falamos, sobre uma mesma reta, eles estão sobre uma mesma linha, até pode dizer, que fica mais parecido com linear, né? Álgebra linear. Tá dito. O que vai ser essa álgebra, né? Bom, então, colinear é isso. Consecutivo, onde termina um, começa o outro. Adjacente, ele diz assim: dois segmentos colineares e consecutivos são adjacentes se e somente se eles tiverem somente as extremidades em comum. Então, colinear começa aqui, termina aqui e o outro aqui, ó. A, B, C. Esse aqui que eu desenhei, vamos botar assim, ó, um outro ponto, D. Eu posso dizer assim, ó, o segmento AB e o segmento CD são colineares. Ou seja, eles estão sobre uma mesma reta R aqui, ó. Tá bem? Vou apagar um pouco de coisa aqui. Apagar esse primeiro, esse segundo aqui, para ter um pouco mais de espaço, ficar um pouco mais limpo para a gente escrever. Tá? Agora, os segmentos consecutivos. Consecutivos. Eu posso dizer o seguinte. Ai, desculpa. Posso dizer o seguinte, ó, o segmento AB e o segmento BC, ó. AB e BC são consecutivos. Consecutivos. Posso dizer também, ó, o segmento AC, todo esse que eu pintei de preto, mais o segmento, ó, CB são consecutivos. São consecutivos e são colineares. Todos esses, ó, estão sobre uma mesma linha. Posso desenhar um segmento consecutivo assim também, ó. AB e BC, ó. Eles são consecutivos e não são colineares. Tá? Agora, adjacentes. Só esse aqui, ó, é adjacente. Por quê? Porque eles são colineares, são consecutivos e
somente a extremidade, ó, só o ponto B. Eles têm em comum só o ponto B. Vamos voltar para o caso dos ângulos. Ó, ângulos não são colineares, mas eles são consecutivos e só tem em comum somente o segmento, a semirreta OB. Tá bem? Agora, a gente falou tudo isso. Eu falei alguma coisa de congruente. O que é congruente? Tem a mesma medida. Nós nem falamos de medida aqui, né, dos segmentos. E realmente, a Aline tem razão. Eles até podem ser. Mas existe alguma possibilidade de não ser? Existe. Então, dois segmentos são congruentes? Não dá para afirmar. Então, isso aqui é falso. Olha só que legal essa aqui. Dois triângulos congruentes são consecutivos? Essa aqui é falso direto, porque triângulo são congruentes, existe a congruência entre triângulos, existe semelhança de triângulos. Agora, triângulos consecutivos, isso aí é só coisa de professor que quer pegar ratão, entendeu? Agora, essa aqui é interessante, ó. Todo triângulo equilátero é isósceles. Sim ou não? Aí tem que pensar o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo isósceles, né? É sim. Por quê? Porque o equilátero, Aline, presta atenção. O equilátero é o triângulo que ele tem a mesma medida, todos os lados iguais, é o triângulo regular, né? Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Ele é um polígono regular, né? E o isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, o triângulo tem três lados. O equilátero tem três iguais. Para ser isósceles precisa só de dois, né? Então, logo, isso aqui é verdadeiro. Então tá. Posso fazer uma prova só dessas frasezinhas assim, né? Olha, nesse último eu ainda fiquei confuso. Ó, Se o equilátero tem três lados, a definição dele é três lados, e o isósceles é dois, como é que ele é isósceles? Me deu tá. Que bom. um tilt. Que bom que tu tá perguntando. Olha aqui, ó. O equilátero, ele tem três lados iguais, tá? Esses dois aqui, eles são iguais, não são? São. Que Não. inclusive tem essa medida. Isso aqui é um triângulo isósceles. Ó, triângulo ABC. É um triângulo isósceles de base BC. E neste caso é um triângulo equilátero, porque a base também é igual. Um outro Tá. triângulo isósceles seria esse aqui, por exemplo. Ó, tem dois. O que é um triângulo isósceles? Ele tem uma base, né? Tem dois lados iguais e a base que une esses dois lados, tá? Essa aqui é diferente, essa medida aqui é diferente. Agora o equilátero, ó, e ele tem, além disso, os ângulos da base eles são iguais, os isósceles. Uhum. E o equilátero tem os três ângulos iguais, ó. Então quer dizer, Tá. o que eu quero... Agora, Entendeu, Aline? agora o Tico e o Teco se entenderam. Pois é. O que eu quero que tu entenda, assim, ó, para pegar? Se a definição de equilátero ela é maior do que a definição de isósceles. Vamos para o quadrado e o retângulo, tá? Todo quadrado é retângulo. É. Por quê? Porque para ser retângulo, basta ter todos os ângulos retos. O quadrado tem. Posso dizer, todo quadrado é um losango. É. Porque para ser losango, basta ter os lados iguais. Agora, se eu dissesse todo isósceles é equilátero,
Não, não é. Até existe um que é, aquele que a base é igual aos outros lados, mas todos não, tá? Se eu dissesse assim, existe pelo menos um triângulo isósceles que é equilátero? Sim, existe. Então, essa é uma questão que ela é chata de pensar sozinho, que nós estamos todo mundo junto, para acertar e para errar. Mas quando tu te pega na hora da prova, tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque conforme eu formulo a frase, a interpretação muda, né? Tá bem, que bom que ficou claro. Vamos para as questões mais práticas, assim, né? Essa questão, gente, que traz um segmento AP e traz uma medida maior e uma medida menor, tende a ser uma questão de diferença, porque eu tenho um todo e vou tirar uma parte desse todo. É uma diferença. Se a questão fosse consecutivo e adjacente, olha aqui, ó, olha a importância da definição, ó, A, B, C. Se aqui eu tenho x e aqui eu tenho 2x, a medida disso aqui é x mais 2x. É uma questão de soma, tá bem? Aqui, ó, são consecutivos, mas não são adjacentes. O que ele está nos pedindo? Ó? Ele nos informa que o segmento AB, esse aqui, mede 17 centímetros. Cuidem, se tem unidade de medida, ela tem que aparecer na resposta, tá bem? Determine o valor de x. Bom, já falei, é uma questão de diferença. Então, basta montar, né? Posso montar como soma também, né? Dizer assim, ó. 2x é igual a 17 mais x menos 3. Essa é uma das formas, tá? Então, vamos organizar. É isso aí. Ó, passo o x para cá, vai ficar só x. 17 menos 3, 14 centímetros. Fácil, tá? Direta ali, salutar, boa. Boa de resolver. Tchê, pior é que não tem. Não, tô brincando. Vamos ver. Vamos ver se tem. Ó, essa aqui já é mais interessante, ó. Sendo AB e BC, ó, segmentos colineares consecutivos. Tá? Só que o jeito que ele está dizendo, ó, AB e BC. Então me remete ao seguinte desenho, ó. Tô exagerando o ponto aqui, ó. A, B, C. Tá, e o meu desenho também vai ficar diferente da interpretação aqui, ó. Mas vamos escrever analiticamente, ó. AB é AB o quádruplo de BC. Então quer dizer, o que quer dizer isso? Se BC é x, o AB é 4 vezes o x. E AC, ó, toda essa parte aqui mede 45 centímetros. Determine AB e BC. Bom, vamos lá. O todo, 45, é igual à soma das partes, 4x mais x. Então, 45 é igual a 5x. Logo,
x é igual a 9 centímetros. Se o x é igual a 9 centímetros, o AB, que é igual a 4x, vai ser igual a 36 centímetros. E o BC, que é igual a x, é igual a 9. E é isso. Alguém com dúvida aqui, pessoal? O que vai apertar vocês na hora da prova? Saber o que é colinear, o que é consecutivo, o que é adjacente. Para ângulo e para segmento, consecutivo e adjacente, segue esse mesmo conceito. O que é complementar? O que é suplementar? Né? O que é, depois lá em paralelismo, alterno, correspondente, colaterais, interno, externo, congruente. Esses nomes todos vocês têm que ter a definição bem clara. Olha só. Um ângulo excede o seu complemento em 48 graus. Como é que a gente faz esse tipo de questão? A gente começa escrevendo um ângulo. O que é um ângulo? Vou chamar ele de x. X é o ângulo. Tá? Se x é o ângulo, o que é o complemento de x? Lá na aula de ângulos, eu fiz um slide só com isso. Exato, Alessandra. Ó, o complemento, x é o ângulo. O complemento, complemento de x é 90 graus menos x. Isso é o complemento de x. Tá. A gente precisa determinar o suplemento de x. O suplemento de x é 180 graus menos x. Isso aqui é o que a gente quer saber. Olha, para não ratear. Tá bem? Então, vamos ler de novo? Ó, um ângulo x excede o seu complemento em 48 graus. Então, x ele vai ser igual ao seu complemento mais 48 graus. Essa é a equação. Eu acho que não é bem isso, Diego. Mas vamos desenvolver essa minha ideia aqui. Porque ele diz assim, ó, um ângulo excede o seu complemento em 48 graus. Então, o x ele é igual ao complemento mais 48. É isso que significa exceder o complemento. Então, vamos lá. Passando esse menos x para cá, vou ficar com 2x é igual a 90 mais 48, que dá 138. Então, o x é igual a 69 graus. Mas ele quer o x? Não, ele não quer o x. Ele quer o suplemento de x. O que é o suplemento de x? É um y, que é igual a 180 graus, menos 69 graus, que é o valor do x.
E isso aqui vai dar 111 graus. Essa é a nossa resposta. Tá? Se vocês não lembram, assim de cabeça, vocês lembram a definição de complemento. Ó, dois ângulos, x mais y, são complementares. Então, quer dizer, x mais y são os ângulos. Se eles são complementares, a soma deles dá 90 graus. Se eles são suplementares, a soma deles dá 180 graus. Então, aqui é só isolar, ó. Y vai ser o complemento de x e, da mesma forma, o x vai ser o complemento do y. Então, ó, 90 graus menos x. Então, se eu digo assim, ó, x é o ângulo, o complemento de x é um y, que é igual a 90 menos x. Só que a gente pode escrever só o 90 menos x, tá bem? Da mesma forma, o suplemento, ó. Y é igual a 180 graus menos x. Bom, vamos para a próxima. Qual é... Não é assim. Dois ângulos adjacentes somam 136 graus. Se for assim, a prova não vai ser tão difícil quanto eu pensava. Ah, tá. Então, olha essa questão aqui, Éden. Tá? Já para ajudar o Helder aí para falar de Zika. Olha, essa questão é bem interessante. Ó. Dois ângulos adjacentes. Nós acabamos de ver o que é ângulo adjacente. Vou desenhar um aqui e o outro aqui. Tá? Medem 136 graus. Então, todo esse ângulo, dois ângulos adjacentes somam 136 graus. Então, toda essa medida aqui é 136 graus. Qual a medida do ângulo formado pelas bissetrizes desse ângulo? Então, vamos pensar assim, ó. A bissetriz desse ângulo, vou desenhar elas em preto, as bissetrizes. Tá? A bissetriz de um ângulo, a gente sabe, ela divide um ângulo ao meio. Então, o que o problema está pedindo é esse valor aqui. Que eu vou chamar de alfa. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, esse valor aqui, ó. Esse alfa aqui, tá? Gente, a gente não conhece a medida dos ângulos, mas a gente conhece a medida da soma deles, né? Que é 136. Como é que a gente faz isso aqui? A bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, né? Então, se eu disser que essa partezinha aqui é x, essa outra aqui é x também. Ela tem a mesma medida. Se eu disser que esse outro cara aqui é y, esse outro cara aqui é y também, que ele tem a mesma medida. Tá? Então, olha só. Qual a medida do ângulo formado pelas bissetrizes? O que a gente sabe? Que x mais y
é igual a 136 graus. Não é verdade? Exato, querido. É isso aí. É isso aí. Olha lá. É isso aí, Alessandro. Olha só. 2x mais 2y é igual a 136 graus. Vamos botar o 2 em evidência? 2 que multiplica x mais y é igual a 136 graus. Então, olha aqui, ó, o que é a bissetriz? O que ele está pedindo? Ele não está pedindo o valor do x e o valor do y. Ele está pedindo a bissetriz, que é o x mais y. É isso aqui que ele está pedindo. E olha aqui o que a gente já encontrou aqui, ó, o x mais y. Então, x mais y é igual a 136 graus divididos por 2. Isso aqui vai dar 68 graus. O Helder achou 136 divididos por 4. Na verdade é por 2 ali. Dá uma conferida no teu raciocínio aí. Tá bem? Então, o que é interessante aqui? O que a gente precisa saber para resolver isso aqui? A gente precisa saber o que é bissetriz, né? E ter essa manha, porque na hora de dividir a bissetriz, não é interessante tu dizer assim, é um ângulo alfa, aí vai ser alfa meio, alfa meio. Talvez isso não dê certo, né? Vai dar até se tu fizer a interpretação, né? Depois de tudo meio aqui. Tem que dar. Aí aqui ele ia pedir x meios divididos por y meio. Tá bem, vai dar certo igual. Bom, vamos ver a próxima. Olha só. O triângulo ABC é equilátero. Determine x e y. Isso, Gabriela. Exatamente. Por que a gente está considerando? Porque olha só. Porque ele está afirmando ali, ó, qual a medida, dois ângulos adjacentes somam 136 graus, tá? Qual a medida do ângulo formado pelas bissetrizes? Então, esse primeiro ângulo aqui é que eu não dei nome aos bois, tá? Vamos dar nome aqui, ó. O A, o B e o C. Então, o ângulo AOB, a bissetriz dele, né, dividiu ele ao meio. E eu chamei cada medida dessa bissetriz de x. Adjacente não significa ser igual. Vamos ver, daí tu tem que lembrar da primeira frase, ó. Dois ângulos adjacentes somam 136 graus. O que significa que esse ângulo é adjacente? Que o setor angular dele aqui, ó, não tem nenhum ponto em comum com o setor angular desse outro ângulo aqui. É isso que significa. Porque daí tu consegue garantir que a soma, a amplitude da soma dos dois, que seria o ângulo AOC, é 136 graus. Tá? Por ele ser adjacente, a gente consegue garantir isso. E aí, quando ele pede para dividir esses ângulos, fala da bissetriz de cada um desses dois ângulos, a gente optou por chamar a bissetriz, cada medida da bissetriz do ângulo AOB de x.
e cada medida da bissetriz do ângulo BOC de y. Então, ficou 2x mais 2y, está aqui, é igual a 136 graus. Tem que lembrar os conceitos, tá? Precisa fazer esse cálculo, tá, Gabriela? Então, porque a gente sabe que o todo dele, né, a soma dos dois ângulos dá 136 graus. Então a gente somou. Mas aqui, ó, eu escrevi as bissetrizes e aqui eu já escrevi os ângulos, ó. Aqui na primeira, a medida das bissetrizes. Aqui na segunda, já ficou a medida de cada ângulo. Quando eu botei em evidência o 2 aqui, eu tive a medida da soma das bissetrizes, ó. Porque olha aqui, ó, o que é a soma das bissetrizes? É o x mais o y. E aí eu cheguei no resultado. Não significa que x é 34 e y é 34. Não significa isso. Pode ser assim, ó. É que o meu desenho pode até... E aí é o cuidado da geometria, né? Muito bem, Gabriela. Bah, muito legal essa discussão. Legal mesmo. Os ângulos poderiam ser assim, ó. Vou fazer até mais apertadinho. Poderia ser assim, ó. O A, ó, o B e o C. Olha aqui, ó. Isso aqui estão bem diferentes. Aí as bissetrizes D, mas a soma dá 136. A gente sabe essa amplitude aqui. Agora, eu escrevendo a bissetriz esse aqui, escrevendo a bissetriz esse aqui, ó, dá para ver que elas têm a medida bem diferentes agora, ó. Aqui agora eu vou fazer em azul. A soma dela tá aqui em azul, ó. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. A ideia da questão é a mesma. Agora eu mudei o desenho. Tá? Não quer dizer que eles são iguais. Professor, sei que não é o momento, mas a atividade online, que foi passada na semana passada, a questão 2B, o desenho não está certo nos ângulos. Pode ser, Helder. Pode ser. Depois eu confiro lá. Tá? Mas segue o que está dizendo, o que está pedindo, tá? Eu vou dar uma olhada. Obrigado por avisar. Não, tô aqui para isso, Gabriela. E a gente tem tempo, tá? Não pode sair com dúvida. Só a palavra congruente ou congruência vai garantir que tem a mesma medida. Adjacente não garante, consecutivo não garante. Cada um tem a sua definição, mas não garante, tá? Tá, tá. Depois a gente volta, vai resolver isso aí, tá? Bota no fórum de dúvidas lá. Eu vou botar um fórum de dúvidas na atividade online. Mas pode reclamar ali no tópico de polígonos, por favor. Tem um fórum de dúvidas lá. Eu te respondo. Vamos lá. Então agora esse aqui, ó. Triângulo equilátero. Qual é a propriedade do triângulo equilátero? Todos os lados são iguais. Bom, a partir daí ficou fácil, João. 15 menos y igual a 9. 2x menos 7 igual a 9. Pronto. Resolva a primeira.
15 menos 9 igual a y. Y é igual a 15 menos 9, que dá 7. É isso? Dá 6. Vamos lá. 2x é igual a 9 mais 7. X é igual a 9 mais 7. 16. Divididos por 2, 8. Tá? Ó, triângulo isósceles, ó. Tentem fazer essa aí. O triângulo é isósceles de base BC, por isso que eu já disse que o lado AB e o lado AC são congruentes, né? Tem a mesma medida. Determina x e determina y. A Marisa acertou. 85 e 50. É uma pena cada um de vocês não ter o... Olha o sonho, né? Uma mesinha dessas aqui, né? Porque aí eu poderia dizer, ó, Marisa, então eu vou te liberar o acesso aqui, tu resolve para nós. Aí tu ia lá escrever na tela a tua resposta. É isso aí. Olha aqui. Só que esse aqui é bem antigo do curso, né? É de 2008, esse computadorzinho. É um Lenovo que tem um tablet Wacom acoplado, né? Que a tela dele é um Wacom. Bom, é assim, ó. Então, o que a gente pode dizer? Que o y mais x mais 45 graus é igual a 180. Então, daqui eu tiro que x mais y, ou y mais x, é igual a 180 menos 45, que dá 135. Vamos guardar isso. A outra informação, eu preciso saber quanto é que vale esse... Quem é esse cara aqui?
Esse cara aqui é y também, né? Porque o triângulo é isósceles. Né? O Roberto Carlos diria, esse cara sou eu. Olha só que saída ali a Alessandra fez, hein? Legal, Alessandra. Perfeito, perfeito, tá correto. Porque se os ângulos internos aqui são iguais, os seus suplementares são iguais também. A Alessandra já matou a charada melhor ainda. A Alessandra escreveu assim, ó, 2x menos 40 graus é igual a x mais 45 graus. E aí ela isolou o x. X é igual a 45 mais 40. X graus, né? X é igual a 85 graus. Outra forma é como eu estava fazendo aqui, ó. Dizer que o y mais 2x menos 40 graus é igual a 180 também. E aí daqui nós vamos tirar que o y mais 2x é igual a 180 menos 40, que dá 140. Quer dizer, 180 mais 40, que vai dar 220. E aqui nós temos um sistema de duas equações, ó, y mais x igual a 135 e y mais 2x igual a 220. Tá? Aí pode resolver por soma, pode isolar uma e substituir na outra. A forma vocês fiquem à vontade. Mas aqui essa ideia da Alessandra já nos coloca pronto, né? Porque eu posso pegar esse x e já substituir aqui. Dizer y mais 85 é igual a 135 graus. Então, o y é igual a 135 menos 85, que vai dar 50 graus. Tá bem? A forma com que vocês vão fazer as questões, de um jeito ou do outro, trabalhando mais, trabalhando menos, vai ficar ao critério de vocês. O que a Jaqueline digitou sem querer aqui? Eu nem vi. Ah, os 41 ali. Tá bem. Bom, vamos para essa próxima aqui, ó. Novamente, ó. O que ele está nos pedindo é o valor de x mais y. Quanto é que dá esse aqui? R$180. Por quê? Porque R é paralela a S, então está afirmado que essas duas retas aqui são paralelas, e o T é paralelo a V, também essas duas são paralelas. Então, eu posso escrever o correspondente desse Y aqui, ó. E, novamente, eu posso escrever o correspondente desse Y aqui. E aí a gente vê que esse x mais y são suplementar e por isso eles têm 180 graus. Essa aqui eu acho que até eu já tinha feito na lista que eu dei a mais, né? Mas aqui de novo, ó, nós estamos usando os conceitos que aprendemos no conteúdo de paralelismo. O que a gente faz? Primeiro a gente olha para uma transversal, podemos chamar essa transversal aqui de T, né? Porque o problema afirma, ó, sendo R paralela a S, determina x, y e z, no caso abaixo. Então, vendo a transversal T, a gente percebe que o x e o 50 são alternos internos. E alternos têm uma relação de congruência, logo x é igual a 50 graus.
Por outro lado, ó, vendo agora a transversal U, a gente percebe que o 60 e o Y são alternos e internos. Logo, o Y é 60 graus. E o Z, eu posso calcular dizendo que Z mais 50 mais 60 é igual a 180 graus. Isso tanto pelo conceito da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Como por entender que a soma desses ângulos aqui, ó, formam um ângulo raso. Olha só, não usei a palavra que não diz que eles são suplementares, viu? Eles formam juntos um ângulo raso, tá? Então, x é igual a 180 menos 110, somando 50 mais 60 graus, né? Então, x é igual a 70 graus. Bom, e essa aqui? Ah, desculpa, querido. É o Z, é o Z. Tudo que eu falei x por último aqui, eu estava querendo dizer Z. Opa! Perfeito, muito obrigado, Marcelo. Então, Z é igual a 70 graus. Bom, voltamos para essa questão aqui, então. Tentem fazer aí. O que vocês acham? Chutaria, pô. Não, chute não dá, o Helder. Até tu meteria um golaço. Te levar, vai ser o nosso pombo aqui. Mas tem que explicar. Tem que explicar. Por semelhança de triângulos, né? Qual é o caso de semelhança de triângulos, Alessandra, que tu usou? Ah, agora sim, hein? Oposto pelo vértice não é um caso de semelhança de triângulo, tá? Projeção, estão usando palavras assim. Vamos se explicar. Quero assim, ó. Descreva por que o x é igual a 25. Essa vai ser a questão na prova. Aí acaba com o gaúcho. Simetria, olha lá. Tem dois opostos pelo vértice. Tá, dois ângulos opostos pelo vértice. Dois retos. Mas não teria garantido que os lados, né? Porque quais são
Tem o caso LLL, né? O lado, lado, lado. Ângulo, ângulo, ângulo. Tem o caso ala, que é ângulo, lado, ângulo. Tem o caso ângulo, lado, lado, ângulo, ângulo oposto. São os 4 casos de congruência, né? Isso dá para fazer exercício. Olha aqui, ó. Na questão da congruência, a gente não consegue garantir, tá? Mas o Claudenir, ele veio numa questão analítica. Ele pegou e chamou isso aqui de y, por exemplo. Opa, estou escrevendo gama. O professor já está batendo biela, ó. Chamou isso aqui de y. E aí ele viu que esse aqui é oposto pelo vértice, né? E é y também. Bom, então vamos descobrir quanto é que é o y, usando a soma dos ângulos internos de um triângulo. Esse aqui é 90 graus. Então, y mais 25 mais 90 graus é igual a 180 graus. Y é igual a 180 graus. 25 mais 90 dá 115, então menos 115. Logo, y é igual a 180 menos 115. Vai dar 65 graus. Bom, aí aqui fica mais fácil, né? Porque eu posso até usar o ângulo externo, né? Porque pegando esse aqui como ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos outros dois. Então, 90 graus é igual a x mais 65 graus. Então, x vai ser 90 graus menos 65 graus. X é igual a 25 graus. E assim eu garanto. Assim eu garanto. Agora, por semelhança de triângulos, ou por melhor ainda dizendo, né, por congruência de triângulos, eu consigo garantir dois ângulos, a igualdade de dois ângulos aqui. Um ângulo reto e o ângulo oposto pelo vértice. Mas eu não tenho nenhuma informação sobre os lados desse triângulo. E quando eu tenho dois ângulos, eu preciso da medida de um lado para garantir a congruência, tá? Então não dá. Mas usando a questão de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, aí sim eu consigo garantir. E agora eu consigo dizer que esses triângulos são congruentes, né? Realmente. Mas senão tu fica olhando para a imagem e diz assim, ah, mas eles são tão iguaizinhos. Ah, tu tinha perguntado uma questão, né? Eu estou chegando no final, nós temos mais duas aqui. Não, mas não precisa, professora. Eu já entendi. Fazendo essa, eu entendi o que eu não estava entendendo. Beleza, Foi ótimo. que bom. Viu? A gente não trouxe a questão, mas trouxe uma semelhante. Que bom. Ó, vamos para a próxima aqui, então. Essas duas próximas, vocês vão poder optar. Ou a gente vai usar aqui a questão do ângulo externo ser igual à soma dos outros dois, né? Ou vamos trabalhar com o suplementar dele, que vai dar exatamente no mesmo, né? Ou eu vou trabalhar com y, ou eu vou trabalhar com 180 graus menos y, que é o complementar dele. Então, ou eu vou escrever que y é igual a 65 graus mais 45 graus, ou eu vou escrever que 65 graus mais 45 graus mais 180 graus menos y é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho mais 180 dos dois lados, olha aqui, ó, quarto, logo eu vou ficar com 65
Só para chegar na conclusão da mesma coisa aqui, tá? É igual, passo y para o outro lado a y. Então, aqui, ó, as duas saídas chegam ao mesmo resultado, que o y vai ser igual a 110 graus. 90 é igual a x mais y, isso. Isso aí é relativo à questão anterior, né, Edri? Beleza, então. Bom, agora chegamos à nossa última questão que eu trouxe aqui, que é o mesmo modelo da anterior, né? 3x menos... Pede para determinar o x, né? Então, 3x menos 30 graus é igual a x menos 10 graus mais x mais 30 graus. Nem precisava botar esses parênteses aqui. Então, vamos passar o x tudo para o mesmo lado. Ó. 3x menos 2x. Vai ficar só x. Menos 10 mais 30 vai dar 20. Mais 30, 50 graus. Acabou. Eu fiz direto, né? Mas vocês podem escrever mais. Alessandra, não, né? O que tu está chamando de x? Tu está chamando isso aqui de x? Aí não dá para chamar isso aqui de x. Não, a gente não sabe. Tu pode chamar de um y isso aqui. Pode chamar isso aqui de um y, isso sim. Porque ele não tem a mesma medida desse x, tá? Aí sim, aí tu pode dizer que 3x menos 30 graus mais y é igual a 180. E aí tu vai ter que isolar o y aqui, ó. Y vai ficar 180 graus. Tu vai escrever, na verdade, o complemento desse ângulo aqui, ó. Menos 3x mais 30 graus. Só que, na verdade, não... E aí, sim, aí tu vai aplicar, vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Vai chegar no mesmo resultado. Se tu quiseres, eu posso montar aqui, ó. Vai ficar x mais 30 graus, mais x menos 10 graus, mais 180 graus, menos 3x, mais 30. Olha só que legal, ó. Tudo isso igual a 180 graus. Novamente, ó, eu tenho 180 somando dos dois lados da igualdade. Posso cortar e tirar ele fora. Agora, olha aqui, ó. X mais x, 2x. Menos 3x, isso aqui vai ficar só menos x. Agora, 30 menos 10 vai dar 20. Mais 30, mais 50. Isso aqui, graus, igual a zero. Então, né, porque 180 cortou, ficou zero ali, 0 graus. Bom, então agora vamos passar o x para o outro lado. Então vai ficar 50 graus igual a x. Tem que chegar no mesmo resultado. Tá bem? Só não pode colocar o x ali, porque o x ele já está envolvido em outras expressões. Tu tem que usar uma outra letra. Tá? No caso, realmente, esse aqui foi o último slide e eu fico à disposição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês quiserem que eu faça algum exercício um outro exercício de alguma lista, se bem que todos os exercícios da lista tem os vídeos lá, um a um, né? Tá tudo lá. Garanto para vocês que a prova vai ser parecida com os exercícios que eu estou fazendo aqui, né?
É essa matéria, Éden. O senhor tem alguma ideia de quantos exercícios da prova? Ah, eu tô com ela pronta já, tia. Ainda tem pronta assim, 100%. Eu não te digo, eu ainda vou alterar alguma coisinha, mas por enquanto ela tá com 8 questões. Ela tem 8 questões. Eu acho que eu vou deixar ela com 9 questões. Eu vou desmembrar a questão 1, que está valendo 2 pontos, em mais duas. Estou pensando. Esses exercícios que nós fizemos agora parecem ser mais difíceis, Leonice. Eu imaginei que eles estivessem na mesma proporção, assim, de nível de dificuldade. Eles são diferentes, por exemplo. Esse exercício aqui, ele envolve um pouco mais de álgebra, mas é bem pouco. Né? Esse aqui é que tu tem que saber o teorema do ângulo externo, né? Esse aqui também, ele envolve a soma dos ângulos internos de um triângulo. É que o jeito que está organizado, né? Tu tem que olhar. E ângulo oposto pelo vértice aqui. Aqui a soma dos ângulos internos desse triângulo, né? Que foi o que nós resolvemos aqui. E depois jogou para o outro lado e achou o resultado. E não se preocupem, gente. Assim, ó, a prova é um momento onde vocês vão, geralmente, por mais que o professor diga, vão com calma, prestem atenção, façam as coisas. Eu digo para minhas filhas, né? Confiram aquilo que vocês estão fazendo. Porque eu não vou dar uma prova. Essas 9 questões, elas não são. Elas não vão ocupar as 3 horas. Olha, eu conversei com vocês. E nós começamos 20 para. Começamos mesmo, né? A tratar desses slides aqui, 20 para as 8. Em 1h20, com toda a explicação, né? Com toda a conversa, a gente fez. Nem sei quantos slides aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse aqui tomou bastante tempo, né? E é isso, Kenny, eu concordo contigo. E é esse nervosismo que a gente tem que controlar, tá? Essa web vai estar disponível, Sérgio. Eu vi que tu levantou a mão. No momento que eu desligar aqui, eu já vou subir o vídeo, que eu não consegui gravar do jeito que eu gravo sempre, mas já vai estar ali os slides para vocês e a minha voz para vocês poder rever cada exercício, tá? Paulo de Gravataí está preocupado com respeito à prova em relação ao corte financeiro. A professora Silvia vai conversar, essas coisas vão ficar acomodadas. Vocês não precisam se preocupar, tá, Vera? Tu, enquanto aluna, a gente está trabalhando mesmo com a situação para que vocês não sejam prejudicados, tá? É ruim, eu compreendo. Eu sou, quem me conhece mais sabe a minha trajetória, sabe que eu participo de um movimento político, sou sindicalizado e sem salário não tem trabalho. Mas eu sei que é uma situação momentânea, né? É uma desorganização que aconteceu no atual governo, a gente precisa dizer, é verdade. Não importa qual é a opinião política de cada um aqui, mas isso aí é fato. Faltou dinheiro para a educação, faltou dinheiro para a saúde. O INSS está fechando as portas, a PF não emite passaporte, e isso respingou na bolsa do professor aqui, dos tutores, não só da minha bolsa, mas de todos os professores. Todos os pesquisadores do país estão sem receber. Os alunos da UFPEL estão ocupando um prédio aqui porque eles não têm mais o RU de graça, ou de forma reduzida, subsidiada.
E isso não está só na UFPEL, né? É uma situação assim calamitosa, mas nós vamos contornar porque o país vai sobreviver a isso também. E a gente vai passar por isso e não se preocupe que a prova vai acontecer. Se por algum problema não acontecer nessa sexta, a gente vai achar um outro jeito. Tudo vai dar certo no final. Aline, a minha bolsa que eu recebo aqui, ela vem da CAPES também. É uma bolsa de trabalho, mas vem da CAPES também. E quando afeta bolsista de doutorado de mestrado, né? E são esses bolsistas de doutorado de mestrado que fizeram a vacina da Covid, né? São eles. Lá na UFMG, a partir de 2024, vai ter uma vacina totalmente, já está sendo em fase de teste, totalmente fabricada no Brasil. É uma coisa muito importante, né? Nós não viemos à universidade para brincar e fazer balbúrdia. Neste caso, vamos lá. Neste caso dos triângulos opostos, que um era 25 graus, posso considerar a simetria ou teria que estar no enunciado? Pois é, Diego, tu não pode considerar, porque parece, mas não é, não está garantido. O que a gente precisa, Diego, na matemática, é pisar num terreno sólido. O que eu quero dizer com isso? Quero te dizer que, bom, alguém tinha dito, não sei se é a Alessandra, alguém falou ali, olha, professor, por congruência de triângulos, ou por semelhança de triângulos. Eu digo, vamos ver. Mas aí tu vê que tem o oposto pelo vértice, que a gente chamou de y aqui, e os dois 90 graus, ó. Tá garantido que esses dois ângulos aqui são 90 graus. Então tu tem dois ângulos. Mas eu não sei a medida desse lado aqui. Eu não sei a medida desse lado aqui. Parece. Aí, eu, quando estudava geometria, eu dizia, mas professor, eu botei a régua aqui, ó, e os dois têm a mesma medida. Tá, cara, mas não tá garantido na imagem. Se tivesse até um tracinho assim, ó, conforme a gente usa, bom, isso aqui diz que ele tem a mesma medida. Aí a gente já consegue dizer que tem o caso ALA, né, ângulo lado ângulo, nessa ordem de congruência. Então, aí sim, aí já é uma certeza, né? Vamos ver aqui, ó. Tá, eu gosto do debate. Professor, e a teoria do baricentro, incentro, circuncentro? Vai ter questão baricentro? Não. Lá naquele momento que eu tratei desses nomes, porque, Adriana, tu vai ver que o circuncentro é um ponto no triângulo que ele vai ser o centro de uma circunferência que aborda, que a circunferência é só aquela voltinha, né? É só a borda, o círculo é todo. É a borda mais o polígono, né? A borda mais a região interna, a superfície, né? A circunferência não, a circunferência é só a borda. A borda da circunferência vai conter os três pontos que são vértices do triângulo. O incentro é o centro de uma circunferência que está totalmente dentro do triângulo. Então, esses nomes, eles são importantes vocês conhecerem por que aquilo está acontecendo. Mas tu pode ver que não teve nenhuma questão na lista sobre isso. Eu, na aula de revisão, não trouxe isso, então na prova com certeza não vai estar, ou eu sou um mentiroso. Tu conhece o paradoxo do mentiroso? Se a pessoa diz assim, eu sou um mentiroso. Bom, tu pega esse paradoxo e tu pensa assim, bom, se ele está falando a verdade, ele realmente é um mentiroso. Poxa vida, mas isso aí não dá. E ao mesmo tempo que o cara afirmou, eu sou um mentiroso, se ele está mentindo que ele é um mentiroso, então ele não é um mentiroso. Ele pela lógica, é isso. Então ele está falando a verdade. Pô, não deu de novo. Isso é um paradoxo, né?
Mas não vai cair esses pontos específicos do triângulo, eu não vou cobrar. Como eu digo, né? É uma disciplina, eu disse isso para vocês já, que a gente pode fazer um curso, eu poderia preparar um curso de geometria plana, né? E aí trazer muito o que o Claudenir me provoca lá nos fóruns, eu acho ótimo isso. Questões que tratam mais do conceito, porque tudo. Aqui, ó, se tu não sabe, essa questão é fácil, mas tu não sabe o que significa oposto pelo vértice, tu não faz. Se tu não sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tu não faz essa questão aqui. E aí a gente pode evoluir essa conversa. Eu estou trazendo de uma forma aplicada, de uma forma mais aplicada ao ensino médio, ao ensino fundamental, ao que vocês, enquanto professores, vão lá para a sala de aula trabalhar, tá? Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma questão? Posso encerrar por aqui? Eu que agradeço. Vão tranquilos para a prova, levem uma aguinha, né? Um chocolatinho. Bem, a máscara, importante, está subindo bastante os casos. Na UFPEL, a partir de hoje, voltou a ser obrigatório o uso de máscara, mas os polos são independentes, né? E aí vamos ter ainda mais coisa para comemorar. Tenho fé que essas coisas tudo vão se resolver esse ano aí. Tá bem? Tudo de bom para vocês, viu? Um bom descanso, uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.